Momento da palavra, queridos. Você está aqui comigo? Amém? Eu te abençoo daqui, você me abençoa daí participando. Amém? Amém? Glória a Deus. Vira para o teu irmão, fala para ele: fé responsável. Fé responsável é a meditação dessa noite, e eu começo a meditação dessa noite com o texto de Tiago, capítulo 2. Te recomendo, eu sou econômico aqui nos versículos, mas eu te recomendo que leia leia toda a Bíblia. Toda e sempre. A Bíblia precisa ser lida toda e sempre. Ano passado estivemos lendo a Bíblia toda com a igreja, não é? Te incentivo a ler. Leia o capítulo todo de Tiago, capítulo 2, para que você possa entender bem um pouco mais daquilo que vamos ministrar. O texto é famoso, Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz o seguinte: assim como o corpo sem espírito está o quê? Morto. Também a fé sem obras está o quê? Morta. Então, em todo o capítulo 2, Tiago dá uma ênfase na importância de uma vida cristã coerente. E ele ressalta a importância da fé, mas uma fé genuína, não uma fé filosófica, não uma fé de aparência, mas uma fé genuína. E ele lança a mão de uma ilustração, e uma ilustração forte, para nos incentivar a esta fé genuína, a essa fé verdadeira. Ele fala que um corpo sem espírito é um corpo sem vida. Um corpo sem espírito é um corpo sem propósito, é alguém sem propósito. Um corpo sem espírito eu chamo de zumbi, né? E aí você se remete lá ao cinema, né? E o cinema é ótimo para nos descrever um zumbi, aquele olhão branco assim, parado, não é? Andando com os braços assim, né? Se mexe estranho. Assim é. Alguém que não tem o seu espírito revivificado. Acho que saiu um vi a mais aí, em Cristo Jesus. Que não foi restaurado em Cristo Jesus. E Tiago faz uma comparação desse corpo sem vida, desse corpo sem espírito, desse zumbi, com uma fé. Então, se a fé não é genuína, se a fé não entra em ação, se a fé não tem atitudes, ela é uma fé morta. Assim como o espírito está morto, a fé sem obras, uma fé que não tem atitude, uma fé que não manifesta as suas ações, é uma fé morta, é uma fé estéril, é uma fé de aparência filosófica. Então, obviamente, e você conhece a Bíblia, obviamente Tiago não está pregando salvação através de obras, mas ele está nos dando um ensino importante. Fé genuína é uma fé que se mostra responsável. Fé genuína é uma fé que entra em ação. Fala para o irmão que está do teu lado aí. Fé de verdade entra em ação. Fé de verdade entra em ação. Uma fé de verdade, uma fé verdadeira, ela entra em ação e ela se mostra responsável com tudo aquilo que Deus confiou. Vira para o irmão e fala assim: você tem fé? Você tem fé? Então a sua fé precisa ser manifesta. Olha para mim aqui. Você está vendo o tamanho da minha fé? Alguém está vendo o tamanho da minha fé? Não. Porque ela é subjetiva, ela não é visível. O que você vê é a minha fé em ação. Você vê a ação da minha fé. Então, fé genuína, fé verdadeira, meu irmão, ela precisa se manifestar, ela precisa agir, ela precisa se mostrar, ela precisa se manifestar em ações. Então, eu quero meditar com os irmãos hoje que uma fé genuína é uma fé que entra em ação e se mostra responsável. Em 4 aspectos da nossa vida. Quantos aspectos? 4 aspectos da nossa vida. O que nós estamos estudando mesmo, Wilson? Uma fé genuína, ela entra em ação. Ela não é filosófica. A gente vai perceber se ela é genuína ou não, através das ações.
e ela se manifesta responsável com tudo aquilo que Deus nos deu. Amém? A primeira, então, é igual o professor lá do ensino médio. A primeira, ponto 1. Fala para o irmão, ponto 1. Ponto 1. A primeira responsabilidade que uma fé genuína manifesta é no seu relacionamento com Deus. Ela é responsável para com o seu relacionamento com Deus. Essa é a primeira ação. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Queridos, este texto está falando do anseio, de um desejo desesperado por mais de Deus. Tem fé? Então se manifesta, se mostre responsável para com o seu relacionamento com Deus. Então, se tem fé, eu não sei, eu não vejo a fé, mas eu vejo a tua busca por Deus. Eu vejo a tua intensidade por Deus, eu vejo a tua paixão por Deus, eu vejo o quanto você busca a tua sede por Deus, isso eu vejo. Isso eu vejo. Então, não dá para delegar. Não dá para delegar o cuidado do nosso relacionamento com Deus para outro. E a gente sabe muito bem disso. Você fala, poxa, pastor, isso eu já sei. Mas a verdade é que às vezes, mesmo sabendo, a gente vive de uma forma contrária. A gente fica esperando que vai aparecer alguém na nossa vida, um ungido do céu na nossa vida, e essa pessoa vai nos pegar pelas mãos e nos levar para um nível mais profundo em Deus. Muitas vezes vivemos a expectativa de que vai aparecer alguém e que vai promover o avivamento da minha vida. Deixa eu dizer, a verdade, querido, muita gente pode nos ajudar nisso. Fale comigo, ajudar nesse processo, mas a responsabilidade é minha e sua. A iniciativa por buscar por mais de Deus é minha e sua. Amém? É responsabilidade nossa. E nós temos a tendência de transferir a outros, achar que vai aparecer alguém e que vai me conduzir a um nível mais profundo em Deus. Irmão, ele pode te ajudar. Ele pode apenas te ajudar. A iniciativa, a busca desesperada, intensa, como um faminto, como um sedento por Deus, é minha e sua. Você pode não ver a minha fé, mas você precisa perceber. Você pode perceber a minha paixão por Deus, a minha busca pelo Senhor. Então, queridos, é inconcebível, fala comigo, é inconcebível. Não dá para imaginar. Alguém que diz apaixonado pelo Senhor, mas com o coração gelado. Não é possível alguém se dizer, né, é uma fé sem expressão. Não tem ação, é uma fé sem expressão. Alguém que se diz apaixonado pelo Senhor, mas não ferve pelo Senhor. Não tem os seus olhos molhados de paixão por busca pelo Senhor. É uma fé que não tem obras. É uma fé morta. Porque não é visível, não é palpável, não é coerente. Diz buscar, diz viver uma paixão, mas não tem um coração ardente. Os olhos não estão molhados de paixão por Ele. Não busca por Ele. Eu vou confidenciar os irmãos, vou abrir aqui uma confidência pastoral. Não deveria, mas eu vou fazer. O João e a Solange me confidenciou algo. E eu vou compartilhar com os irmãos. Quantos querem ouvir? O João, quando namorava a Solange, ele falava assim, Solange, eu não vou desligar o telefone, desliga você. A Solange, não vou desligar. Eu não vou desligar. Não vou deixar você escutando. Desliga você. E ele, não, eu desligo. Era ou não era assim, João? Posso falar mais uma confidência para vocês? O Luiz e a Ju eram igualzinho. Queridos, sabe o que é isso? Paixão. 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 Não quer deixar o outro. Viu? Tem fé. A nossa fé precisa mostrar ações que mostrem que essa fé é viva, que mostrem que essa paixão é viva. Paixão pelo Senhor. Não larga do Senhor. Não larga do Senhor. Uma busca intensa pelo Senhor.
O texto de Tiago 4, versículo 8, fala o seguinte: aproximem-se de Deus, e Ele aproximará de vocês. Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. É assim que diz a versão antiga. Queridos, esse texto nos fala de uma reciprocidade. À medida em que eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim na mesma intensidade, na mesma vibração, na mesma velocidade, com o mesmo ânimo, reciprocidade. Se eu busco o Senhor com sede, com fome, Ele se revelará a nós nessa intensidade. Não vai ficar com fome, não vai ficar com sede, porque Ele sacia a nossa alma. É assim que diz a palavra. Agora, deixa eu te dizer algo. Se a fé não mostra paixão, se essa fé não é responsável com esse relacionamento, não busca o Senhor te respeita e se mantém à distância. E também se mantém à distância. Então, a iniciativa precisa ser nossa. Quanto mais eu busco o Senhor, mais eu me aproximo dEle, mais Ele se revela a nós, mais Ele se revela, mais profundo vivo, mais entendo de quem é Deus. A fé genuína, a fé responsável, me impulsiona para mais perto dEle. Amém? Amém? Responsável, uma fé responsável entra em ação. Entra em ação. Tem fé? Tem fé? Qual é a ação dessa fé? Tem fé? A sua fé se manifesta responsável para com o relacionamento com Deus? Qual é a ação? Qual é a manifestação? O que eu posso perceber dessa fé? Paixão, entrega, busca, é compromisso com o Senhor e com a causa dele. O texto de Jeremias, o capítulo 19, 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Não é buscar de qualquer jeito, irmão. Há uma intensidade no negócio. Há uma busca, há uma fome no negócio. É de todo o coração. É uma busca sedenta pelo Senhor. Quem busca o Senhor de uma forma sedenta é saciado. O Senhor se deixa ser encontrado. É assim que termina esse texto. Amém? Falei da primeira instância. Tem fé? Que bom. Então, obviamente, é responsável para com o relacionamento com Deus. A segunda instância, a segunda responsabilidade. Tenham a fé? A segunda responsabilidade que temos. Esta fé se manifesta responsável com a sua família. Fala com o irmão que está do lado aí. Fala assim, com os de casa. Com os de casa. Com os de casa. Aqui tem um texto de Josué. Josué está discutindo com o povo de Israel. Ele fala assim, não, vocês não têm condição de servir a Deus. Se vocês querem servir outro Deus, vocês podem servir. Vamos ler o texto. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos o quem? Ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, queridos, esse ponto, esse texto nos indica o nosso compromisso de comunicar a fé para os nossos filhos. É um compromisso meu, é um compromisso seu. A fé que dizemos ter, ela precisa ser visível, palpável dentro da nossa casa. Os nossos filhos precisam ver fé. A fé que dizemos ter, eles precisam ver, eles precisam apalpar, eles precisam ver esta fé em ação nos nossos relacionamentos, no trato um com o outro. Eles precisam ver essa fé nos nossos negócios, no dia a dia do nosso relacionamento, na rua, no supermercado. Eles precisam ver essa fé no trato entre os irmãos, com os nossos parentes, lá quando a gente está jogando bola. Quando a gente está assistindo televisão, quando a gente está olhando no celular, essa fé, ela precisa gerar ação. E eles precisam perceber. Eles precisam ver. Ações, uma fé que entra em ação. Eles precisam ver Cristo em nós. E a pergunta é sempre a mesma.
Eles precisam ver as obras, eles precisam ver as ações, eles precisam ver o resultado dessa fé na nossa vida, para que possam se inspirar e viver uma fé igual ou maior, de preferência que seja maior. Amém? Que seja sempre maior. A pergunta é sempre a mesma, irmão. Que fé que os nossos filhos têm visto em nós? Uma fé coerente, uma fé responsável, uma fé genuína, ou uma fé infrutífera, uma fé filosófica, uma fé de domingo, uma fé morta. Estão comigo? Estão comigo? Então, alguns anos atrás, tinha um rapaz que ministrava o curso do Homem ao Máximo comigo. Eu brincava com ele que nós éramos uma boa dupla, eu era o Pelé e ele era o Coutinho, né? Dizem que tinha uma dupla no futebol aí, né? Entre Pelé e Coutinho, ele era santista, né? Ele falava, não, eu sou Pelé, né? Gente boa toda a vida. E um homem de Deus, uma pessoa de caráter exemplar. E eu fiquei sabendo esse testemunho através do filho dele. E o testemunho é o seguinte, ele estava desempregado. Eu disse desempregado. E ele estava com um parente doente, internado. E, bom, ele desempregado, um parente internado, ele se prontificou, então, a cuidar lá do parente. E ele foi lá, passava parte do dia, né, junto do parente. E num dia desses, quando ele terminou o turno dele, terminou 6 horas da tarde, o filho dele estava lá com ele também. O filho dele, se eu não me engano, tinha em torno de uns 12 anos. E eles agora voltariam para casa. E aí chegou uma pessoa, um rapaz também, e falou assim, você não poderia me dar uma carona? Eu moro lá no bairro tal. Poxa, quebra o meu galho, me dá uma carona. E ele, com um coração generoso, falou assim, não, claro. Não, se você me deixar perto lá, tá bom. Ele falou assim, não, cara, eu vou te levar lá. Onde que é o lugar que você vai? Eu vou na rua tal. Eu falei assim, não, eu vou te levar lá. E ele se prontificou, então, a levar essa pessoa. O cara está no banco do passageiro e o filho no banco traseiro, e ele foi levando essa pessoa, conversando, um papo bom. Só que quando chegou lá no destino, sabe o que aconteceu, irmão? O cara falou, brother, eu não quero uma carona não, cara, eu quero a tua carteira. Passa a carteira aí, passa o cartão de crédito, passa a senha, passa tudo aí. E ele falou assim, mano, não é possível que você está fazendo isso comigo, cara. Ele falou assim, não vem com chororô não, você perdeu. Enfim, roubou, assaltou, né? Não sei. Qual que é o termo jurídico aí? Mas enfim, ele perdeu. Né? O cara levou a carteira e tal, e ele precisou voltar para casa, né? Sem... Uma situação já estava difícil, ficou um pouquinho pior, né? Acontece o seguinte, queridos, que esse coração perdoador desse irmão transformou essa história horrorosa, né? Numa piada. Ele transformou isso numa coisa engraçada. Ele contava isso, aquelas piadas que a gente, sabe aquelas piadas que a gente conta, que no final a gente se dá mal, né? Ele contava desse jeito, né? E a gente perguntou, mas você entregou a carteira para ele? Entreguei, não tinha nada mesmo, né? Zoando, estava desempregado, né? E isso, queridos, esta fé impactou o filho, porque o filho ficou furioso com o cara. E no final, ele ainda abençoou o ladrão. Falou assim, não, que Deus te abençoe, cara. Né? Tudo de bom para você, vai dar certo para você. Né? E Deus vai te abençoar e segue a tua vida aí. E no dia em que eu conheci esse testemunho, era o filho que estava dando esse testemunho. E ele estava dizendo o seguinte, pai, eu quero ser um homem como você. Mas mais do que isso, eu quero ser um homem de Cristo, um homem de Deus como você. Porque eu nunca consegui entender como você conseguiu perdoar aquele cara, a não ser através de Cristo na tua vida. Fé genuína, fé que a gente vê. Não dá para você ver a fé do rapaz, mas você vê uma ação, atitudes de quem de fato vive Cristo Jesus. De fato tem uma fé genuína, uma fé que inspira os nossos filhos a seguir os nossos passos. Eles precisam ver, eles precisam atestar. Não é uma fé de conversinha, não é uma fé filosófica. Porque, queridos, Deus escolheu a família para se revelar, e Deus escolheu a família para abençoar.
e gerações. Deus escolheu a família para se manifestar aos homens, e Deus escolheu a família para abençoar gerações. Todos os irmãos conhecem muito bem isso. O texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 6, diz o seguinte: mas trato com bondade até o quanto? 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Viu? A bênção do Senhor estará sobre aqueles que amam ao Senhor. Quantos amam ao Senhor? Amém? Nós amamos o Senhor, mas como se expressa esse amor? Como que se expressa esta fé amorosa em Deus? Obedecendo aos seus mandamentos, guardando os seus mandamentos. A nossa fé precisa ter ações que validam o nosso testemunho. Então, fé só é fé, irmão, quando ela entra em ação, e essa ação glorifica o nome do Senhor. Amém? Amém? O texto de Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte, olha isso. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé, e é pior que o quê? Que um descrente. Uma fé responsável cuida da sua família. Uma fé responsável, alguém que tem fé, manifesta uma atitude de cuidado com a sua família. Se não cuida da própria família, é fé morta. É papo furado. É conversinha. Amém? Amém? Já foram 2, são 4 aspectos. A gente entra no terceiro. Tem fé? Pergunta para o irmão que está do teu lado aí. Tem fé? Se tem fé, é responsável com a família de Cristo. Se tem fé, então é responsável. A gente percebe o seu compromisso com a família de Cristo, que é a igreja. Então, o texto de Hebreus diz o seguinte: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia, e você vê que o dia está com D maiúsculo, está falando da volta do Senhor Jesus. Queridos, na igreja é um lugar de incentivo, é na igreja que nós somos encorajados, encorajando uns aos outros e incentivando uns aos outros a viver em amor. É na igreja que a gente aprende a viver os princípios cristãos, de amar, de perdoar, de ajudar uns aos outros, socorrer uns aos outros, consolar uns aos outros, edificar, fortalecer, exortar, corrigir, amar, suportar, tudo uns aos outros. É na igreja que a gente aprende isso. Não é no mundo, é na igreja que a gente aprende isso. Por isso, nós não podemos deixar de nos reunir, como o costume de alguns. E é forte nos nossos dias. Eu estou cansado de ouvir. E você também, não é? Pastor, mas tudo que eu faço na igreja eu posso fazer em casa. É verdade? Em partes. Eu posso cantar em casa, e em casa eu canto melhor que lá na igreja, pastor. Eu canto mais solto. Pode ou não? Pode? Você fala pode aí. Pastor, lá na minha casa eu oro, eu salto. Pode? Pode? Claro que pode. Eu leio a Bíblia. Pode? Não só pode, tudo isso não só pode como deve, não é? Pastor, eu sinto uma unção celestial na minha casa. Pode? Pode, claro que pode. É possível? Com certeza. Só tem uma coisa que não é possível. Só tem uma coisa. Você não tem um irmão para servir. Você não tem um irmão para incentivar. Você não tem um irmão para consolar, para exortar, para corrigir. Você não tem um irmão. Você não tem comunhão. Então falta algo que é essencial para o Evangelho. É essencial, faz parte do DNA do Evangelho, a comunhão uns com os outros. O Evangelho pleno nos inclui comunhão com Deus e com os irmãos. E com os irmãos na tua casa você não tem. Por isso que precisa viver em comunhão.
É por isso que a fé que a gente diz ter, eu sou um homem de fé, né? Essa fé manifesta em ação e é responsável. Ele se mostra compromissado com a família de Cristo. Amém? 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 Compromissado com a família de Cristo. Sabe, queridos, qual é a melhor igreja? Qual é a melhor igreja para a sua vida? Qual é a melhor igreja para a sua vida? É a igreja que Deus te colocou. Posso ouvir um amém? É a melhor igreja. Eu estou procurando a melhor igreja para mim. É a igreja que Deus te plantou. Porque é neste lugar que Ele quer que você aprofunde raízes, que você frutifique, que você cresça, que você abençoe. É neste lugar que Deus te plantou, é o melhor lugar para você estar. Este é o lugar. Este é o lugar. É quando nós nos manifestamos. Não, eu não vou mais. Eu não vou ficar sentado, não. Eu não vou ficar aqui feito plateia, não. Eu vou trabalhar, eu vou me doar, eu vou servir. Eu vou gastar o meu tempo, dos meus recursos, dos meus dons, para fazer deste lugar um lugar abençoador. Não somente para mim, para minha família, mas também para os meus irmãos. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é fé. É fé. É a fé que dizemos ter. De novo, irmãos. Eu não posso acreditar em alguém que diz que tem fé, mas que não manifesta responsabilidade e compromisso com a casa de Deus. Pode dizer, mas uma fé que não tá coerente. Eu não quero usar o texto, não quero usar o que Tiago está falando. Tiago fala, é morta. É uma fé que não se expressa, que não se manifesta. Uma fé responsável, uma fé genuína, se manifesta compromissada com a casa, com a família de Cristo. E sabe, irmãos, a gente vai ficando mais velhinho, a gente vai percebendo algumas coisas. Na igreja, nós crescemos em todas as áreas. Fala comigo, em todas as áreas. Em todas as áreas. Não é apenas crescimento espiritual, e isso é muito bom. Isto é essencial. Um crescimento espiritual é essencial. Mas, queridos, não é apenas um crescimento espiritual. Apesar da ênfase da igreja ser um crescimento espiritual, mas nós crescemos na igreja em todas as áreas. Há um crescimento, inclusive, social na igreja. Há um crescimento social. Eu me recordo de todas as igrejas que participei, em especial do que participei na minha juventude. E esta igreja foi fundamental na minha vida para um crescimento social. Porque a fé que se manifesta responsável me fazia estudar. Fala aí, eita Deus. Eu não queria estudar como muitos dos nossos filhos não querem. Vou terminar o médio. Terminei tudo, acabei tudo. Não é? E os caras falam assim, não vai fazer faculdade? Viu? Nessa sociedade, se não estudar, você sabe para onde você vai, né? Você nunca vai sair da quebrada. Você nunca vai sair desse lugar, cara. Você nunca vai romper com essas dificuldades. Você vai viver uma vida mais difícil que o teu pai teve. Eu falei assim, Ele disse, E eu comecei a reparar que os jovens estudavam, que os jovens buscavam crescer. Porque na igreja não cresce só espiritualmente, cresce socialmente também. E eu fui recebendo incentivo, encorajamento, instrução, um instruindo o outro, um me dando o caminho das pedras, faz isso menino, faz aquilo outro. E eu fui estudar. Queridos, igreja é isso. Igreja é isso. Eu louvo a Deus que isso acompanha a nossa igreja. Vira para quem está do teu lado e fala assim, já fez algum curso? Já fez algum curso? Não fez curso nenhum ainda? Você está estudando? Pergunta para ele, você está estudando? É isso, irmãos. É isso. Há um crescimento em todas as áreas. Há um crescimento emocional. A gente aprende a lidar com gente diferente. A gente sai da nossa bolhazinha, da nossa patota, onde a gente se junta por afinidade na casa de Deus. Nós nos misturamos com gente de cultura diferente, com formação diferente, com criação diferente. E nos chamamos de irmãos. E vamos viver em amor. Por Cristo, a Cristo Jesus, suportando uns aos outros. Tem gente difícil? É claro que tem. Mas a gente cresce. É nisso que a gente cresce. Há um crescimento em todas as áreas, meu irmão. Viu? Criando os nossos filhos nesse lugar. Hoje agora minutos atrás.
Crianças aí, quantos anos tem o Abrão? 6 anos. 6 anos já estão entendendo o serviço na casa de Deus. Boa parte dessas cadeiras que vocês estão sentados, foi eles que colocaram no lugar. Por quê? Porque olharam para os pais, olharam para mim, olharam para os irmãos e falaram assim, eu preciso fazer igual ele. Ter uma referência de serviço na casa de Deus. Sabe que, irmãos, quando algum menino desses que crescem na casa do Senhor, ele vai procurar emprego e ele vai chegar lá e tem uma palestra do diretor e não tem cadeira distribuída, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ficar olhando assim e falar assim, ninguém vai distribuir as cadeiras? E a gente vai sentar no quê? Ele vai tomar iniciativa, o que o mercado chama de, ele é um profissional proativo. Ele não é um parasita, ele não é um bibelô, um peso de porta. Ele toma atitude, ele entra em ação, Sabe, queridos, é vivendo na realidade da igreja há um crescimento emocional. Ele entende que tem que conversar com pessoas diferentes, ele sabe como tem que tratar cada um, ele entende hierarquia, ele entende honra, ele entende respeito, ele entende por favor, com licença, ele entende essas coisas. Ele entende que precisa honrar os mais velhos, ele entende que precisa obedecer o pai e a mãe, ele entende, é aqui que ele aprende. Viu? Se serve na igreja então, se participa de um ministério, se participa do louvor, ele vai crescer muito. E eu não estou falando de questões espirituais. Porque espiritualmente ele será uma pessoa agradável, porque ele exala o perfume de Cristo Jesus. Mas eu estou falando de crescimento social, estou falando de crescimento emocional, estou falando de coisas que às vezes nós como igreja não valorizamos. Uma fé genuína se mostra responsável, cria os seus filhos dentro da casa de Deus. É o item 2 e o item 3, tudo junto. É responsável com a casa, com a própria família, e traz eles para dentro e cria-os dentro da família de Cristo. Viu? Existe uma modinha do inferno que fala assim, a igreja fica competindo com a família. Fala por irmão que está do teu lado. Mentira. A igreja contribui com a família. Isso só é verdade para que essa falácia só faz sentido para aqueles que têm uma fé, que diz que tem fé, mas não tem compromisso com a casa de Deus. É essa a verdade. Porque quem tem compromisso com a casa de Deus desfruta das bênçãos de crescer, de ver os nossos filhos crescendo. Servindo na casa de Deus desde pequeno. Está lá, já não é pequena mais, já cresceu. Mas é isso, servindo na casa de Deus. Sai equipado. O texto de Tiago, de Atos, o capítulo 2, eu vou ler o versículo 42, 46 e 47. Nos mostra um pouco, queridos, o que é a igreja. Porque eu tenho a impressão que a gente perdeu um pouco essa visão, esse entendimento. Vamos ler o texto? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Queridos, isso é igreja. Isso é igreja. Passa para nós lá, Manu. Pode deixar no texto lá mesmo, Manu. Pode voltar. Tem ensino da palavra lá no texto, queridos? Responde para mim. Tem comunhão? Tem o partir do pão igual fazemos aqui? Tem lá orações? Tem alegria, sinceridade de coração? Tem louvor ao Senhor? Tem salvação? Tem, viu? O que não tem no texto? Tem glamour no texto? Tem ostentação no texto? Tem telão de LED no texto? Tem show no texto? Não, viu? A igreja do Senhor é simples. Fala para o irmão do lado aí, voltemos à simplicidade do Evangelho. Voltemos à simplicidade do Evangelho. Talvez tenhamos nos perdido nisso, queridos. Eu não sou avesso à tecnologia, ao crescimento, não. Mas, viu, nós precisamos voltar à essência.
A simplicidade do evangelho, do partir do pão, da comunhão, de tomar um café juntos, da sinceridade, da alegria no coração, na sinceridade de abrir o coração, de chorar, de se alegrar juntos, de compartilhar juntos. Viu? A tua igreja precisa de você. A tua igreja precisa de você. A tua igreja precisa daquilo que Deus te deu. E seja responsável com a casa do Senhor. Tem fé? Que bom. Ela precisa agir de uma forma responsável com a casa do Senhor. Sirva na casa do Senhor. Sirva. Mas pastor, eu não tenho muitas habilidades. Não tem problema, irmão. Sirva com um sorriso. Com um sorriso no rosto. Com alegria no rosto. Boa noite, tudo bem, senhor João? Com um sorriso no rosto. Tem o senhor João lá de Jaguariúna. Queridos, toda vez que eu passo por ele, apesar das dificuldades que vive, ele faz hemodiálise. Hoje, por exemplo, não estava no culto, justificou a ausência. Pastor, estou fazendo hemodiálise. Mas em boa parte dos domingos ele está. E sabe qual que é a bênção do irmão João? Um sorriso no rosto, apesar das dificuldades que vive. O senhor está bem, senhor João? Glória a Deus, estou bem, pastor. E você? Olha que bênção. Um sorrisão de orelha a orelha. Tem mais dente que nós tudo na boca. Olha que alegria, queridos. A gente sai abençoado com um cumprimento, com um abraço. Nós precisamos perseverar nisso. O texto bíblico fala, e eles se dedicavam. Na outra versão fala, e perseveravam. Sabe o que é? Perseverança. Precisa fazer um esforço para viver dessa forma. Para viver o evangelho de Cristo. Amém? Poucos améns, mas você está comigo, eu tenho certeza. Amém? Vamos para... Tem fé? Fala aí para o irmão, tem fé? Sacode ele aí, sacode ele. Tem fé, irmão? Tem fé? Fala aí, tem fé? Tem fé? Tem fé, irmão? A gente já fica com medo de dizer, né? Nossa, tem fé, irmão? Se tem fé, queridos, ela se manifesta responsável com o seu chamado. Passa para nós lá, Manu. Pode passar mais um. Se tem fé, pode passar lá no... Isso. A quarta responsabilidade. Se você tem fé, ela se manifesta responsável com o seu chamado. Todos nós temos um chamado. Talvez você não tenha ainda entendido qual é o seu chamado. E tudo bem. Não é? Há um processo nisso. Talvez você ainda não tenha entendido e percebido a que Deus te chamou, a que Deus te criou. E você vai... Nós podemos te ajudar nisso. Mas é uma ajuda. Quem ministra propósito não é o pastor. Fala aí, glória a Deus. E quem ministra propósito não é o coach. Fala um glória a Deus bem forte. Quem ministra propósito é aquele que nos criou. É Deus. E nós precisamos mergulhar em Deus para entender a que o Senhor nos chamou. Esse é o nosso desafio. Nós precisamos mergulhar em Deus para entender a que Deus nos chamou. É Ele que nos ministra a propósito. Agora, irmãos, eu quero te passar aqui 4 sujeições, 4 submissões que nós precisamos viver para alcançarmos o alvo, para alcançarmos o nosso propósito. Então, só vive o propósito, só alcança o alvo quem se sujeita a 4 fatores. Fala aí, eita Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente fala em sujeitar, em se submeter, a nossa geração torce o nariz. A gente fala, submeter? A gente não gosta. A gente torce o nariz. Revira o estômago. Nós somos uma geração, queridos, que quer viver de uma forma independente, autônoma. Não quer dar satisfação de nada a ninguém. Autossuficiente. Pensa-se se autoliderar. E aí está o problema. E é nisso que está o problema. Se não aceita, se não é submisso a esses 4 fatores que eu vou te dizer aqui, não vai viver o chamado, não vai viver o propósito, não vai alcançar os alvos da vida.
da vida. Então, eu carrego comigo, né, uma indignação. Né? Já compartilhei com os irmãos em outros momentos. Às vezes nós vemos filhos que são alvos de grande investimento. O alvo de grande investimento da minha família e da sua família são os nossos filhos. E às vezes eu me deparo com alguns pais que investiram muito dinheiro nos seus filhos. E você olha para o filho e fala assim, esse cara não vai ir além do pai. E às vezes algum desses pais estão transferindo, né, a sua empresa, o seu patrimônio para esses filhos. E a gente fala, mano, não vai dar certo. Esse cara não tem esse preparo todo. Mas foi alvo de grande investimento. Por que esses filhos não vão além dos pais? Eu sei por quê. Tem mais uma resposta. A resposta é que os pais se submeteram a esses 4 fatores que eu vou falar para você. Se submeteram, se dedicaram, trabalharam, fizeram patrimônio. Mas os filhos não querem se submeter. Eles não querem se submeter. Não. Eles querem viver uma vida autônoma. E por isso não acontecem, não alcançam os alvos da vida. Então, os 4 fatores que quem é responsável com o seu chamado precisa se submeter. Passa para nós lá o primeiro, Manu. O primeiro é ao treinamento. Fala comigo. Preciso me submeter ao treinamento. Meu irmão, deixa eu te dizer. O teu chamado, ele começa com o teu treinamento. Pastor, eu tenho um chamado para a pregação do evangelho, glória a Deus. Ele começa com o treinamento, ele não começa com você pregando num estádio para milhares de pessoas. Ele começa com o treinamento. Tudo em Deus começa pequeno. Ele começa pequeno. Começa com o nosso treinamento, viu? Ninguém nasce pronto. Você pode nascer com talentos e com dons, mas pronto você não nasce. Tudo precisa ser trabalhado. E se nós não submetermos ao treinamento, você pode ser talentoso, você pode ter muitas habilidades, mas se você não submeter, você não vai alcançar os alvos. Você não vai chegar, você não vai viver a plenitude do teu chamado. Vamos dar uma pausa aqui. Nós temos um craque de futebol nesse país. Pensa no nome dele aí. Ele é bom, mas viu, ele não gosta de treinar. Vou dizer algo para você. Se não parar com a balada, se não voltar para o treinamento, um treinamento responsável, todo dia, com vontade, sabe o que vai? E se ele não voltar para treinar, ele não vai jogar a Copa. Na fé é a mesma coisa. Na fé é a mesma coisa. Pode ter talento, pode ter muito recurso, pode ter muita competência, mas se não aceitar o treinamento, não vai acontecer. Não vai alcançar os objetivos, não vai viver a plenitude. Às vezes vive assim, tipo, 30% daquilo que podia ser. Por quê? Porque faltou treinamento. Primeiro item, submeta ao treinamento. Fala para o irmão, você já está treinando? Você está treinando? Você está exercitando para viver o seu chamado? O segundo fator, é responsável com o chamado? Que bom, glória a Deus, aceite o treinamento. O segundo é aceite o tempo. Você precisa treinar ao longo do tempo. O texto de Hebreus fala que pelo exercício constante. Exercício constante. Não é treinar um dia. Não é treinar uma vez. Não é fazer um curso. É uma vida de treinamento. Uma vida de treinamento. Um exercício constante. Queridos, tudo nessa vida, ela é resultado de uma construção. Nada é imediato, nada é meio assim, surgiu, não. É resultado de uma construção. Então, a nossa fé, ela precisa ser uma fé coerente ao longo do tempo. Mas quanto tempo, pastor? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos? Não, uma vida toda. Uma vida de treinamento. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, eu acho que eu abordei esse texto na semana passada, dizendo o seguinte: Timóteo, meu filho, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Timóteo, meu filho, esteja pronto, esteja em forma a todo momento, porque pode ser hoje. Pode ser hoje. Pode ser hoje o dia que o Senhor precisa de você. Pode ser hoje. E como é que você está? Não, me dá um tempinho que eu preciso me preparar, eu preciso fazer eu preciso orar mais. Não, irmão, nós precisamos estar prontos a tempo e a fora de tempo. Nós precisamos estar treinando
preparados a qualquer momento. Em tempo bom, eu estou treinando e preparado. Em tempo ruim, eu também estou pronto. Animado. Num dia que está todo mundo animado, eu também estou pronto. E no dia que está todo mundo desanimado, como é que eu estou? Eu estou também pronto. E está tendo bons resultados, glória a Deus, e eu estou pronto. E não está tendo resultado nenhum, e eu, como é que eu estou? Pronto, pronto. Esteja pronto, a tempo e a fora de tempo, preparado. A musculatura espiritual precisa estar forte, preparada a todo momento, a todo momento, a todo momento. Está aí então o nosso segundo fator, que nós precisamos ser submissos. Vamos ao terceiro. Precisamos ser submissos ao treinador, ao treinador. Deus sempre estabelece alguém para nos instruir, alguém para nos treinar, alguém para nos capacitar. Sempre foi assim. E você há de concordar comigo. Você há de concordar comigo que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Então, foi Deus, eu sempre faço essa pergunta, os irmãos sempre acertam a resposta, glória a Deus por isso, né? Mas assim, foi Deus ou foi Satanás que colocou Moisés para ser treinado por Faraó? Foi Deus, foi Deus. Porque senão ele teria morrido, sim ou não? Não é? Teria morrido lá no Nilo, para os jacaré do Nilo lá, os crocodilos do Nilo. Ou teria morrido nas mãos dos soldados. Mas Deus colocou Moisés para ser treinado por Faraó. Faraó, queridos, olha que coisa, fez parte do treinamento, fez parte do preparo do libertador que Deus estava estabelecendo. Olha que coisa espetacular. Até nos momentos mais difíceis, Deus estabelece alguém para, nos momentos mais improváveis, quem treinaria o Moisés? Se estava matando todo mundo, quem capacitaria um libertador? Deus estabeleceu, foi Faraó. Para talhar em Moisés alguém preparado. Fez parte do preparo de Moisés. Lembra do endemoniado Saul? O endemoniado Saul foi alguém escolhido por Deus para preparar Davi, para que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus. Estão comigo? Estão comigo? Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Vira para o teu irmão aí e fala, Deus sabe o que faz. Vou confessar para você. Deus estabeleceu um pastor na minha vida, que muito me influenciou. Se você escutar esses dias, eu estava escutando esse pastor, falei assim, nossa, como que eu falo igual ele? E faz algum tempo que eu já não converso com ele, mas todo ano eu bato um papo, e sempre que as coisas dão uma desgringolada, eu converso com ele. Mas assim, irmãos, eu gostava do método dele, eu gostava da forma com que ele ensinava, da metodologia de ensino, da didática, mas eu não gostava do perfil dele. Eu não gostava do jeitão, um jeitão muito seco, muito reto. Não tomava café. Olha que coisa. Eu queria um cara animado, um cara assim, aí, Gil, é nóis, vamos comer um churrasco, pega um café aí. Então, eu queria alguém assim, mas ele não era. Ele não era. Era assim, tudo bem, Gil? Tudo bem, Renata? Como é que vocês estão? Vocês leram um livro que eu passei para vocês? Era muito proposital, cara. Tinha assim, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Não rendia a conversa. Às vezes eu viajava 300 quilômetros, na expectativa de falar com ele pelo menos por umas 4 horas. Chegava lá, 20 minutos depois, já estava encerrando a conversa. Eu já percebi assim que, né, não vai durar muito. Aí eu puxava um assunto, puxava outro, para tentar esticar um pouco mais. Ele sempre carinhoso, sempre educado, mas é um perfil. E de repente ele falava assim, como é que era? Ele falou assim, é isso aí, que legal, glória a Deus, muito bom é meu, né? É isso. De repente ele estendia a mão assim, Deus te abençoe, foi um prazer revê-lo. E acabou a conversa, acabou. Eu queria alguém animado, Sabe, queridos, eu não gostava do perfil, mas era o perfil que eu precisava. É isso. Não era o perfil que eu queria, era o perfil que precisava. Porque talvez se fosse um animadão, eu não ia conseguir aprender nada, porque nós ia se perder na social, nós ia se perder nos cafés, nas conversas fúteis. Eu não ia receber instrução. Deus sabe o que faz. Então, aqui é forte, e eu e você precisamos entender claramente isso. Quem se submete a Deus precisa se submeter ao treinador que Deus estabeleceu na tua vida. Se é que a gente quer alcançar os alvos. Amém?
Amém. Último fator, nós precisamos, quem é responsável com o seu chamado, quem é responsável com o seu chamado, manifesta uma fé responsável, que se submete ao árbitro. Fala para o irmão que está do teu lado assim, o jogo tem regra. O jogo tem regra. O jogo tem regra. Não dá, e nós precisamos entender isso. O fim não justifica os meios. Não justifica os meios. Não é porque eu vou alcançar um resultado bom que eu posso fazer da forma com que passa na minha cabeça. Eu preciso fazer as coisas certas para alcançar os resultados certos. Eu joguei bola há muito tempo em Campinho de Vila, onde não tinha juiz, a regra era nós, né? Tem o Leandro aqui que já jogou muito também em Campinho de Vila, né? E quem determina se é falta ou não? É nós. Quem gritou é falta. Ah, falta, né? Oh, falta, para tudo, falta. É assim que era o Campinho de Vila, não é? Então não tem árbitro, não tem treinador, todo mundo joga na posição que quer, corre do jeito que quer, que é isso aí. E um dia eu resolvi jogar bola num campo oficial, com as regras do futebol, né? Que eu jurava que sabia, né? E aí começou o jogo, e aí uma marcação dura, pesada. Eu fui reclamar com o juiz, e o juiz falou assim para mim: normal, tá tudo certo. Ô juizão, o juizão falou o quê? Futebol é para homem. O que, mano, tal, né? Não conhecia as regras, porque eu costumava no campinho, o relô caía, gritava, era falta. Lá não era assim, lá tinha um árbitro. E nas circunstâncias do jogo, eu fui lá e marquei um gol e saí feliz toda a vida. Mas de repente tinha um indivíduo no lateral do campo com uma bandeirinha levantada assim. Eu falei: o que esse cara tá com essa bandeirinha levantada na mão aí? Os meus amigos, tá impedido. Eu falei: que impedido, cara? Quem que anula um gol? Não existe anular um gol, meu irmão. Gol, velho, bola na rede, meu irmão. O juiz, tá impedido. Eu falei: que impedido, juiz? Você tá louco, tá não sei o que? Amarelo. Pô, você não conhece as regras do futebol? O técnico, você não tá jogando bola, velho, vão tirar você daí, você vai dar problema. Queridos, vou falar algo para você. Eu nunca consegui jogar um jogo oficial, porque não dava pé. Então, o que eu quero dizer com isso tudo, irmãos, é que eu e você, nós podemos alcançar resultados bons aos nossos olhos, mas se nós ignorarmos que tem um árbitro, os resultados bons aos nossos olhos pode ser um resultado ruim aos olhos de Deus. Um resultado bom aos nossos olhos nós podemos comemorar, mas pode ser um gol anulado, porque o jogo tem regra. Nós precisamos fazer e cumprir o nosso chamado de forma que glorifique a Deus. Amém? Então, quando nós somos responsáveis com o nosso chamado, às vezes a gente fica obcecado pelo sucesso, porque é assim que a nossa sociedade espera de nós. Mas, irmãos, o objetivo não é o sucesso. O objetivo é ter uma vida. O objetivo é viver de forma que glorifique a Deus. Esse é o resultado. Esse é o sucesso. Pastor, mas eu quero viver a plenitude do meu chamado. Que bom, mas o sucesso não é isso. O sucesso é viver a plenitude do nosso chamado respeitando as regras do jogo. É que os resultados venham glorificar a Deus. O resultado de uma vida, dessa jornada de vida, precisa glorificar a Deus. Esta é o que a gente carrega. Essa é a nossa missão. Que ao final da nossa vida, vivendo a plenitude do nosso chamado, a nossa vida possa ser uma exaltação que glorifique ao Senhor. Amém? Você tem fé ainda? Amém? Que nós possamos manifestar esta fé de uma forma genuína, responsável com tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos tirar um tempo